Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Nunca falo em ordem, mas estamos em mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos jogos do dia 14, sexta-feira. Sextou até que enfim, né? Eu digo até que enfim não por ter sextado, mas sim por terem melhores jogos para a gente estar acompanhando, para a gente buscar oportunidades, beleza? Você está assistindo esse vídeo antes das 3h30 da sexta-feira, então você pode estar participando aqui no canal da nossa live, sexta-feira, 3h30 da tarde, beleza? Se você estiver assistindo depois, provavelmente você até já perdeu algumas oportunidades que eu vou estar passando aqui, então não vai adiantar muito, beleza? Vamos então para a tela. Dia de over, tá? Dia de over. Por que dia de over? Porque todos os jogos que eu vou passar aqui, eles são over, não tem match odds, ou seja, não tem back home, back away, back empate, não tem ambas, só mercado de over, beleza? Começamos pelo jogo do Tret contra o Waterford. Cara, o Waterford que muito bem vem esse ano, vem muito bem, o melhor ataque do campeonato, a segunda melhor defesa. Claro que vai jogar como visitante, então o back eu não sei se eu confiaria tanto. Fora de casa tem uma sequência até boa num geral, né? Mas nos últimos jogos perdeu aí pro Galway, que pô, é o primeiro colocado do campeonato, e perdeu pro Kobe, mas o Kobe. Não, o Kobe tá terceiro, eu achei que o Kobe tava lá na parte de baixo. Mas em geral aqui é muito bom, né? Muito bom, e a gente pode ver que muitos jogos para gols. Né? Contra o Kobe aqui era o terceiro colocado, uma disputa bem pegada. Depois aqui contra o Kerry 6-0. Aqui contra o Longford, vamos ver o Longford. O Longford já podia ter sido melhor. Esse resultado 0-0 não é tão bom, mas fora de casa, né? E aí o restante dos jogos, 4-0, 2-1, 2-1, 4-1, 3-1, tem 1-0 perdido aqui, 3-0, e assim vai. Histórico entre eles muito bom. Favorável ao Waterford, mas também para gols, né? E o time da casa não tem uma boa sequência. Jogos também, no geral, para gols, beleza? Aqui o Bray é um dos times ruins do campeonato, deixa eu até confirmar isso. Na verdade, perdão, eu confundi o Bray com o Kerry. Mas, então aqui, esses três jogos, deixa eu ver o Wexford, pode-se dizer... O Wexford não é um time maravilhoso, mas pode-se dizer que esses três jogos foram contra times mais difíceis, né? No geral aqui, a gente pode ver gols. Até se pegar um geral aqui, é a mesma coisa. O Waterford vem bem demais para gols, bem demais. O histórico entre eles, o último jogo foi o Waterford em casa, foi 7-0, mas no geral mesmo é muito bom. Né? Muito bom mesmo. Todos os jogos entre eles, a partir de 2022, eles tiveram pelo menos 3 gols. Foram, cara, 8 confrontos e todos eles tiveram pelo menos 3 gols. Certo? Então eu gosto muito desse jogo para gols, e aí não tem nada mais de over 2,5. Over 1,5 não tem odd suficiente, então não vejo valor, mas um over 2,5 FT, 3 gols na partida, com histórico entre as equipes, com histórico das equipes como esse, não podia deixar passar, beleza? Então o último jogo deles foi bem recente, faz um mês, né? Faz pouco mais de um mês, e nós tivemos aí 7-0 pro Waterford. Claro que foi em casa, a situação é diferente, mas eu imagino aí pelo menos 3 gols para essa partida, beleza? Próximo jogo, vamos ver. Próximo jogo aqui, Dublin. Dublin, vocês sabem, né? O Dublin é o saco de pancadas da Irlanda, né? Vai cair para a segunda divisão. Tem aí, 61 gols sofridos em 23 jogos, uma média aproximada aí de 3 gols sofridos por partida. O Drogheda não é um dos melhores times, né? Não é um dos melhores times, mas aqui eu vejo, cara, ambas as equipes com histórico para gols. Né? Eu poderia pegar até um 2,5 talvez nesse jogo, pelo Dublin sim. Pelo Drogheda, mais ou menos. Né? Histórico entre eles, mais ou menos. Talvez um 2,5 caberia, mas eu acho que não vale o risco. Over 1,5 tá com uma odd bem legal. É um jogo que o over 1,5 no pré-live é bem seguro, na minha opinião. Se quiser deixar o 2,5 no live, é interessante. Mas, para esse jogo, 1,5 no pré-live é interessante. Dublin tem uma média de sofrer 3 gols por partida. Né? O Drogheda tem uma média de 1-1. Marca 1, sofre 1, mais ou menos isso. Né? Até sofre mais do que marca, né? 30 gols sofridos em 23 jogos e 22 gols marcados. Uma média de 1-1 praticamente. Então,
é um bom jogo para um over 1,5, na minha opinião. 2 gols na partida, tranquilo. Se for 1-1, se for 2-0, tendo 2 gols na partida. Se for mais também, não tem problema. Tendo esses 2 gols, pra gente estar suficiente, beleza? Próximo jogo, Fran contra o Breidablik. Cara, eu poderia ir de back Breidablik? Talvez. No geral aqui, a gente poderia, né, pensar até nos últimos jogos, principalmente do Breidablik, vem muito bem. Histórico entre eles, muito favorável ao Breidablik. Mas, se você for pegar o Fran em casa nos últimos jogos, tem uma boa sequência. E o Breidablik fora de casa não é uma maravilha, assim, né, de confiar. Eu não confiaria tendo um histórico do Fran, assim, não ruim. Se fosse um Fran péssimo contra um Breidablik maravilhoso, seria top. Mas, uma coisa que eu vejo muito nesses jogos é os últimos 10 jogos do Fran, todos tiveram 3 gols. Isso em casa. No geral, 9 deles, dos 10, né, tiveram 3 gols. Breidablik fora, 1, 2, 3 apenas não tiveram 3 gols. O restante todos tiveram. E no geral, 1 e 2 apenas não tiveram 3 gols. Ou seja, uma média, cara, de 80 a 90% dos jogos tem 3 gols na partida. E é uma média muito boa. Eu gosto muito de uma média assim para um over 2,5. Histórico entre eles, cara, o último jogo foi 5-4. E eu peguei esse jogo, um over bem além, né? Podia ter um lucrinho, ainda vendi e podia ter ganho bem mais, tá? Mas é um histórico em si para gols, é um jogo em si para gols. Então nada mais justo do que um over 2,5 FT, tá? Daí no live, cara, dá para você aproveitar bastante, pegar um HT, pegar até talvez um 3,5, mas no pré-live, over 2,5 FT, 3 gols na partida é a segurança para este jogo, beleza? Como eu falei, dia para over, né? Temos over 2,5, over 1,5, over 2,5 e agora novamente um over. Vamos ver aqui, jogo do Godoy contra o Defensa e Justiça. Godoy nos últimos 10 jogos, todos os últimos 9 tiveram 2 gols. O 10º foi 0-0. Contra o Huracan, que é um time muito under no campeonato. Então, vou deixar passar. Pega os jogos em casa, nos últimos 10, apenas um não teve 2 gols. O restante todos tiveram. Vamos pegar lá o Defensa e Justiça no geral. Dos últimos 10, 2 apenas foram 1-0, que não tiveram 2 gols. E fora de casa, dos últimos 10, 2 apenas não tiveram 2 gols. Histórico entre eles, com o Defensa em casa, Defensa e Justiça fora, apenas um joguinho aqui de 1-0. E no geral, apenas um joguinho aqui de 1-0. Então, cara, é um histórico muito bom, na minha opinião, para over 1,5. Muito bom para over 1,5. E tá com uma odd muito boa, porque é um campeonato, o campeonato argentino ele te favorece isso, ele te fornece isso, né? Porque é um campeonato em muitos jogos tem under, e aí automaticamente o over ele fica uma odd bem interessante, bem chamativa, né? E para um over 1,5 nesse jogo tá em torno de 1.3, 1.4 no pré-live, para um jogo como esse, eu acho muito bom. Então, over 1,5 FT, 2 gols na partida pra gente matar o dia aí, beleza? Recapitulando, como eu falei, dia para over, tá? Over 2,5 FT, 3 gols na partida no jogo do Threat United. Over 1,5 FT no jogo do Dublin, 2 gols na partida. Fran e Breidablik, o jogo, na minha opinião, para gols. Over 2,5 FT, 3 gols na partida. E Godoy Cruz contra o Defensa e Justiça, válido pelo Campeonato Argentino. Over 1,5 FT, 2 gols na partida. Beleza? Claro que o dia tem muito mais oportunidades, mas aí eu convido você a acompanhar o canal. A gente vai ter live 3h30 da tarde nessa sexta-feira, acompanhando esses jogos ali em torno das 4 horas, né? Que a gente vai poder pegar. 3h30 começa a live, a gente vai estar pegando muitas oportunidades ali, 3h45, 3 horas, os jogos começam a poder pegar uma parte, 4 horas, enfim. Tem muito jogo bacana para a gente acompanhar. Eu convido você a se inscrever no canal. Já vai deixando o like. E ativa o sininho, que daí quando a gente começar a live, você vai estar recebendo aí em primeira mão. Beleza? Pessoal, link da Sala Pro na descrição. Aproveite. Se você está gostando aí do nosso conteúdo, deixa o like. Mas saiba que a Sala Pro é 10 vezes mais, beleza? Então aproveita, tamo junto, bons greens e até amanhã.